Max Peixoto tem 28 anos. É formado em comércio exterior, mas desde 2018 atua como fotojornalista. Max fez coberturas dos principais campeonatos de futebol da América do Sul. Suas fotos foram publicadas nos maiores jornais do mundo. Neste período, visitou 8 países e fez coberturas de mais de 200 jogos. Boa noite, amigos. Abrindo o esporte na TV. E nesta noite vamos falar de um trabalho todo especial, né? Uma área do jornalismo esportivo que é interessantíssima, a fotografia. É isso mesmo, né? Quando a gente vê aquela imagem bonita no jornal, na revista, né? Em algum lugar, poxa, por trás daquilo ali tem um profissional muito qualificado que gerou aquela imagem e olha, ao longo da história, a gente sabe que tem imagens que marcaram, né, o momento, aquela fotografia especial, aquele lance todo especial, falando especificamente de futebol, né, um lance mágico às vezes, que só, em muitos tempos, só tínhamos a fotografia ou o registro fotográfico, né, para poder, assim, analisar e ver aquele momento todo especial. Então, hoje está conosco, né, profissional dessa área, né, nos conhecemos pessoalmente, aí das andanças pelos estádios no Rio Grande do Sul, grande Max Peixoto. Seja bem-vindo ao Esporte na TV, Max. Oi, Jair, obrigado. Queria te agradecer o convite, né? É um prazer estar participando contigo. Igual tu falou, a gente já se conhece aí dos estádios, das zonas mistas, já acompanha teu trabalho há bastante tempo e, Legal. bom, vai ser muito bacana esse bate-papo aí sobre fotografia. Vamos falar um pouquinho então e começar pelo início, como o pessoal brinca, né, Max? Queria resgatar contigo a partir de que momento, né, tu pensaste em investir nessa área. Bom, vou me tornar um fotógrafo, né, profissional e mais do que isso, né, um fotógrafo profissional que atue no futebol. Então, Jairo, eu sempre gostei de fotografia, né? Sempre tive o fascínio, né, pela imagem e sempre fui um amante do futebol, né, de acompanhar no estádio, de ler notícias nos jornais, através do rádio. Na época da minha infância ele não tinha internet ainda e eu sempre fui fascinado pela fotografia em si e também voltada ao esporte, né. Mas até então era apenas um hobby, era apenas uma coisa que eu gostava de admirar, não tinha nenhuma ambição de me tornar um fotógrafo, né? Então acabou que eu fui me especializar em outra área, fui trabalhar em outra área, mas sempre mantive esse amor pela fotografia em paralelo, né? Por causa do meu pai ele não chegou a ser fotógrafo, mas ele era aquele fotógrafo da família, do aniversário, do Natal. E eu sempre acompanhei ele, indo comprar filme, indo revelar as fotos, né? Então eu sempre tive essa paixão pela fotografia junto, assim como o futebol. E até que chegou o ano de 2018, né? Eu estava um pouco insatisfeito no trabalho que eu exercia e comecei a fotografar um pouco mais sério, a fotografar coisas na rua, a divulgar minhas fotos nas minhas redes sociais e o pessoal começou a dar uma repercussão bastante bacana, a comentar, dizer que estava bacana, que estava legal e muita gente começou a me incentivar a ir para a área da fotografia. Foi onde eu decidi, né, juntar essas duas paixões do futebol e a foto e ir nessa empreitada, né, até onde está dando certo até hoje, né. Que maravilha, que bom, né? Que continue dando certo assim. Pois é, Max, e como foi o teu início aí há 2 anos e pouco atrás, aproximadamente 2 anos, né? Isso. Como é que foi os teus primeiros desafios, enfim, aquele momento, a primeira vez que chegou num grande estádio, né? Para fazer uma cobertura, como é que foi também essa ligação junto lá, né? A questão de ser um associado da ARFOC, né? Que é a Associação Sim, dos Fotógrafos do Rio Grande do Sul, né? isso. E, enfim, é comandado pelo nosso amigo Itamar, se eu não estou enganado. Sim, isso, grande Tamar. Itamar é guiar fera, esse também é outro fera. E, enfim, como é que foi também para ti, né, esse momento que muitas crianças, muitas vezes, né, a gente fala aí da infância, da adolescência, né, traz aquele negócio, vou ser jornalista, vou ser um fotógrafo, eu quero estar lá pertinho dos jogadores, né, no meu caso, que sou da parte do jornalismo, quero ser repórter, vou entrevistar o jogador, ou Sim. no teu caso, fotógrafo, vou lá tirar uma foto do jogador tal, pertinho dele. Como é que foi para ti esse início, né, na verdade, essa emoção toda que envolve o futebol, e aí tu estar lá tão presente, tão próximo a tudo isso.
Então, Jara, muito pertinente a tua pergunta, porque hoje, com um trabalho já, até em pouco tempo, eu já consegui uma notoriedade, um trabalho mais consolidado, muitas pessoas vêm até mim perguntar como é que funciona para entrar, como é que eu comecei, quais os primeiros passos, questão de equipamento, enfim, há muitas dúvidas, né? E eu sempre digo que não é de uma hora para outra, mas ao mesmo tempo, eu tive uma história que foi de uma hora para outra, e até eu posso explicar isso. Na questão da fotografia, do futebol em si, só para se remeter ao futebol, eu sempre trabalhei em outros trabalhos que não teriam a ver com futebol, mas eu tinha uma ligação muito forte com o futebol. Eu acabei trabalhando no Inter um tempo, eu conheci pessoas da Exatamente. imprensa, já conhecia fotógrafos antes de pensar em ser fotógrafo, então eu já tinha um mailing de contatos, né, um networking um pouco sólido antes de pensar ser fotógrafo. E isso foi uma coisa que me ajudou bastante a iniciar essa carreira. Então eu sempre digo, é bom iniciar com a base, é bom iniciar com jogos menores, que não precisam de credenciamento, porque igual tu falou, hoje eu sou associado da Arfoc, para te estar num grande jogo, você tem que ser associado da Arfoc. E quando eu decidi ser fotógrafo, quando eu decidi ter essa empreitada, eu tive como pleitear a minha associação Arfoc justamente por já ter uma bagagem no futebol. Porque como eu acompanhava os jogos especialmente do Inter, eu fui convidado a falar em rádios, a escrever artigo em jornais, eu tinha algumas fotos amadoras publicadas na mídia, que são alguns requisitos que a Arfoc pede, né? Justamente para separar a pessoa que quer aquilo como hobby e a que quer como profissão, né? Porque, igual tu falou, é uma emoção estar num grande jogo, é uma emoção estar perto de um jogador e, bom, se fosse fácil, todo mundo iria querer, imagina, né? Exatamente. Todo mundo ia querer estar com o microfone na beira do gramado, ia querer com a câmera na beira do gramado. Então, tem que ter esses requisitos, tu provar que trabalha com profissão, tu provar que tu tem uma bagagem no que tu quer exercer, assim tu consegue o teu credenciamento, né, a tua associação na Arfoc. E, cara, sobre o meu primeiro jogo, assim, foi muito engraçado que eu consegui, né, encaminhei meus papéis para me associar na Arfoc e a associação acabou saindo numa sexta-feira e na terça-feira teria Grêmio e River Plate aqui na Libertadores em Aquela 2018. semifinal de 2018. Isso. Então, Nossa, meu primeiro jogo foi uma que barbadinha semifinal de pra ti, hein? Libertadores. Só Para isso. te ver, só isso. Então, foi assim um desafio muito grande, porque hoje, igual eu comentei no início da resposta, né, que eu sempre digo que tem que iniciar aos poucos, que não é simplesmente querer já fazer um campeonato grande, fazer um jogo grande, Mas tu mas já eu acabei chegou no olho do furacão, né? exatamente, eu quebrei essa regra, né? Tive a sorte de quebrar essa regra, justamente por ter uma bagagem, ter um conhecimento e um pouco de sorte também, né? Acho que a Claro. sorte tem que acompanhar a gente. Então, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu tava um dia, até um dia de sol, assim, eu fiquei o dia todo pensando, pô, como é que vai ser a noite, como é que vai ser a emoção de estar fotografando uma semifinal de Libertadores, o Grêmio, o atual campeão, né, naquele ano, tinha ganhado no ano Não, anterior. e para ajudar ainda, o Grêmio é eliminado dentro da arena, né? O que Exatamente, uma exatamente. situação. Foi um jogo atípico, né? Porque o Grêmio sai ganhando, toma virada, e no final do jogo cai o mundo de chuva. Sim, Então a ali história foi do todas as Bressan lá, emoções. enfim. Isso, teve a história do Bressan, então foi um jogo grande que aconteceu coisas grandes e foi assim um cartão de visita assim bem forte assim para iniciar. Um teste de fogo, literalmente. O, Exatamente. e a partir desse momento, Max, tu falaste muito, e a Rádio Galera, principalmente onde eu também atuo, né, além da Vale TV, se caracteriza muito pela questão da cobertura das categorias de base. Eu creio que seja realmente, né, assim como é para o jogador lá da base começar um trabalho, né, ter toda uma preparação para um dia estar numa equipe profissional, é importante também para daqui a pouco quem está nos assistindo, está acompanhando, poxa, é uma carreira que eu quero seguir, é algo que eu, né, curto fazer e quero levar como profissão, ter essa bagagem também, né? Começar a buscar esse nicho de mercado que daqui a Sim. pouco é acompanhar os garotos da base, seja, claro, da dupla Grenal, que é onde, né, tem o grande volume, mas também a Vale TV aqui do Vale dos Sinos, né, de Novo Hamburgo, São Leopoldo, enfim, e ter esse acompanhamento
em categorias de base que te dá uma grande preparação para quando chegar nesses grandes momentos de Libertadores, de, enfim, eventos mundiais, nacionais, poder já estar preparado, não ter aquilo ali como uma novidade, né? Sim, isso é muito importante que tu falou, Jairo, porque assim, ó, uma das coisas que eu mais recebo é, Max, como é que eu começo, né? Essa é a pergunta clássica, mas a segunda pergunta que sempre vem é qual equipamento que eu começo, sabe? Qual que é o Perfeito. equipamento bom para começar? Tava E eu na pauta sempre, aqui para a gente perguntar isso. é, até assim, ó, isso é linkado com como iniciar, porque assim, ó, o equipamento, eu sempre digo, óbvio que tem equipamentos tops de linha, equipamentos que são caros, mas que entregam a qualidade, mas tem equipamentos medianos que para o momento de iniciar é muito bom, justamente para te ver se é a profissão que tu quer seguir. Porque assim, um exemplo é esse jogo do Grêmio River Plate, um jogo bacana, é legal. No momento que eu conto para uma pessoa assim, tava trabalhando no Grêmio River Plate, bacana. Só que assim, aí o sinal da internet não funciona, aí começa a chover, aí tem o frio, aí a câmera pode travar. Então, dentro daquele glamour, tem muitas intempéries que podem acontecer, Exatamente. né? Então, e se a pessoa não está A preparada, foto em si, né, a grande foto, né, o grande momento, ele é a ponta do iceberg, né? Porque tem toda uma claro, preparação antes. claro, então a foto em si ela tem uma série de coisas para acontecer. Então daqui a Perfeito. pouco a pessoa acha que é simplesmente sentar na beira do gramado, fotografar e mandar a foto, e quando vir um problema, ela acabar desistindo, ela acabar não se adaptando, porque o futebol, Ou bom, até tu não sabe, sabendo como reagir, né? exato, e o Não sabendo futebol tu sair daquela sabe, situação. e o futebol tu sabe que toma final de semana, toma a tua noite, a gente não Nossa. consegue se desligar nunca, tem que Como estar sempre sabemos, né, ligado. Max? Então, e se a pessoa não está preparada para aquilo, não adianta. Então, eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, não, tu vai comprar tal câmera, tal lente, e a pessoa gastar talvez o que não tem, quando ir para campo, se assim chegar e não encontrar aquilo que buscava, né? Então, os jogos de base servem para isso, é justamente para te entender a profissão, saber processos, e é muito bacana trabalhar com a base, porque tu pega uma gurizada, já falando em si de fotografia, uma gurizada que gosta de foto, que é consumidora, tu pode justamente enfrentar problemas que quando chegar num jogo grande, tu vai saber como lidar, entendeu? Então, com certeza, o jogo de base é uma porta de entrada, é bacana para iniciar e pegar uma cancha para quando chegar no jogo grande já saber como lidar, né? Pois é, Max. E justamente agora falando de equipamento, tá? Pô, não adianta o Jairo Cube lá com o celular dele achando que vai tirar uma foto e vai sair igual a que o Max faz com a câmera profissional dele. Sim, Agora, o que seria assim, o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal que está querendo investir nessa carreira, vai começar, está tendo início. Qual seria o equipamento indicado, né? Dentro de valores, dentro de qualidade, unindo tudo, né? Que possa sim, ser possível para o pessoal que está iniciando esse trabalho. Lógico que a gente sabe que sim, tem equipamentos maravilhosos, né? Mas lógico que o custo também é sim. proporcional. Mas o pessoal que está iniciando um trabalho, o que tu indicaria, tu já um profissional consolidado nessa área, para esse início, para esse começo de trabalho? Então, a fotografia esportiva, assim, ela segue duas regras gerais na questão de equipamento, que é lente clara e câmera rápida. Por quê? A câmera rápida porque tu tem que congelar um momento muito rápido do futebol, é uma dividida, é a arrancada do atacante, é uma bola que é chutada muito forte, enfim, tu tem que ter uma câmera rápida que consiga congelar aquele momento. E a lente clara quanto mais clara for a lente, maior é a nitidez da foto. Então, e aí tu me pergunta, mas o que seria uma lente clara, né? Enfim, ela começa desde uma lente muito escura, passando por uma lente escura, uma lente um pouco clara, vai para clara até uma muito clara. Ela vai ganhando qualidade. E aí eu sempre digo, tem que ver o que o teu orçamento se encaixa dentro dessas Claro, o que escalas, né? comporta? Porque assim, eu comecei com um equipamento que não era tão escuro, não era tão claro, não era tão rápido, mas não era tão lento. Então, um Tu exemplo, começou com tá? equipamento médio, vamos dizer assim. Um equipamento médio, não chegava a ser um top de linha, mas também não era muito ruim. Para te ter uma ideia, o valor do equipamento do kit que a gente fala, né?
que eu estava usando naquela época que eu comecei. Hoje o kit que eu tenho, ele vale talvez umas 20 vezes mais, para te ter uma ideia. Mas foi um um valor bem... investimento. Claro, Sim, é um processo, né? E até assim é interessante a gente falar na questão de equipamento, que é uma coisa que tu nunca vai, eu não digo se pagar, mas se tu faz um investimento errado, é muito difícil tu recuperar ou até empatar o que tu investiu. Tu sempre vai sair perdendo. Então, eu nunca faço uma compra assim de lente ou de câmera pensando assim, não, eu tenho que fazer tantos trabalhos para pagar esse equipamento. Eu sempre penso no upgrade de qualidade que eu vou dar. Eu sempre, não, eu estou pagando isso aqui porque eu sei que a minha foto vai ficar melhor e ponto. Porque se a gente entrar assim, não, eu vou comprar esse equipamento e vou pagar ele durante tantos meses com trabalhos, fica muito difícil, porque realmente é muito caro o equipamento. Tem que pensar mesmo que a qualidade vai aumentar do que se pagar em si, sabe, com o trabalho. Tá certo. Vamos ao intervalo e na volta o Max vai falar um pouquinho dos desafios enfrentados, né? Nesses 2 anos já de carreira como fotógrafo esportivo, né? Os grandes momentos já vividos, ele já falou aí, já estreou simplesmente numa semifinal de Libertadores dentro de uma arena lotada, onde o Grêmio ainda saiu eliminado. Então só para o pessoal ter o ambiente de como foi a estreia do Max. Mas daí, lógico, né? Saber um pouquinho mais aí de grandes jogos, grandes momentos, dos desafios enfrentados até aqui pelo Max, grande fotógrafo esportivo, aí, ele que vem atuando nessa área já desde 2018. Vamos ao intervalo e já voltamos. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Retomando então o Esporte na TV desta noite, estamos falando de fotografia esportiva, né? Um dos maiores profissionais aí dessa área no Rio Grande do Sul, o grande Max Peixoto, nosso amigaço aí, parceiraço, amigo da Thaís Jobim, meu amigo, enfim, temos a satisfação de, né, seguidamente estarmos juntos aí pelos estádios aqui no Rio Grande do Sul. Max, já no primeiro bloco a gente deu uma resgatada do teu início de carreira, falamos um pouquinho de equipamento também, e eu queria saber de ti agora questão de desafios, né? Como a gente já vinha brincando no primeiro bloco, falando sério, né? Que tu já começaste meio que num olho de furacão lá naquele jogo Grêmio River Plate na Arena. Mas e depois disso, a sequência do teu trabalho, como é que tu, a partir daquele momento, né? Tu viste, poxa, realmente é o que eu quero, eu curti isso aqui tudo, deu certo, vou seguir nessa área, e também os grandes momentos que tu tem participado aí nesses últimos 2 anos. Sim. Quando ali eu comecei em outubro de 2018 e até ali o final do Campeonato Brasileiro, né? Foi esse passo assim que eu precisava para ver, pô, é realmente o que eu quero, é o que eu realmente quero seguir. E a resposta foi fenomenal, assim. Eu sempre fui um cara que lidei bastante com rede social, conversava com o público que me acompanhou nesse começo e o feedback deles foi sempre muito positivo. E uma das coisas que as pessoas sempre me falavam que a foto que eu tirava, o registro dos jogos era o que eles queriam ver, né?
E justamente por eu acompanhar o futebol, justamente por ser de arquibancada, por sempre ser apaixonado pelo esporte, eu sabia o que emocionava. E é o que acaba fazendo a diferença de um simples registro do que uma foto com uma composição muito boa para, né, mostrar o que aconteceu naquele jogo, enfim, né. Então, no final de 2018 foi onde eu fiz o balanço, né, daquele final de ano e vi, pô, realmente é isso que eu quero. E aí eu fiz uma análise pessoal que, pô, se eu quero entregar um material de qualidade, vou ter que dar um upgrade no equipamento, vou ter que ver questões de contatos, network, enfim. E eu fiz um planejamento para 2019, onde eu iria, né, me consolidar como Max, o fotógrafo, né, porque eu tinha a figura muito ligada a ser torcedor, por acompanhar os jogos, enfim, e queria passar essa imagem como profissional da fotografia, né. E eu tive a sorte, assim, de estar muitas vezes no lugar certo, na hora certa, e fazer registros bacanas. Estar bem posicionado, é que nem o goleiro, tem que estar bem posicionado para não ser pego no contrapé. Exatamente, eu tive sorte de fazer muitos registros bacanas e as oportunidades foram aparecendo, foram batendo a minha porta, óbvio, com muito trabalho, com muito afinco, persistência, e tive a oportunidade de viajar para fora do país, viajar para fora aqui do Rio Grande do Sul, enfim, para acompanhar os jogos da dupla Grenal. 2019 foi um ano assim que, se eu imaginasse lá em janeiro de 2019 o que eu passaria até dezembro, não teria como ter sido melhor. Tive oportunidades de viajar Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Minas, fui para o Uruguai, para a Argentina e, enfim, 2019 foi um ano de se concretizar, né, de me consolidar na profissão e acabou dando tudo certo, né? Bom, e além de tudo isso, Max, quais foram, nesse período aí, os grandes momentos da dupla Grenal que tu pudeste acompanhar? Teve final de Copa do Brasil com o Inter ano passado, teve semifinal de Libertadores novamente com o Grêmio, né? Teve jogos de Copa do Brasil também com o Grêmio, com o Inter, enfim, Campeonato Brasileiro. Quais grandes momentos assim tem te marcado nesse período? Então, eu tive, na realidade, 3 grandes momentos no ano passado, né? Que foi com o Grêmio e Inter, que acabaram indo até as finais dos campeonatos que disputaram, né? O Grêmio até a semifinal, como tu falou, e o Inter até a final da Copa do Brasil. E também teve a Copa América, né? Bem em lembrado, Porto Alegre. Baita registro. E até antes de completar um ano de profissão, eu estava ali numa Copa América. Até ontem eu fiz um post no meu Instagram que fez um ano que a Argentina jogou aqui em Porto Alegre. E eu tive a oportunidade de fotografar o Messi num jogo na Arena do Grêmio. Tive a oportunidade de fotografar Luis Suárez, Cavani, Vidal aqui com a seleção do Chile. Enfim, foi uma experiência fenomenal. E depois da Copa América, ali no meio do ano, veio as finais com o Grêmio e Inter. Só que com o Grêmio e Inter acabei não tendo muitos momentos bons, né? Assim, até foi bacana, eu acompanhei a semifinal Inter e Cruzeiro lá no Mineirão. Uma vitória bacana do Inter lá, e acompanhei o Grêmio contra o Palmeiras lá em São Paulo também, que o Grêmio acabou eliminando o Palmeiras, também foi 2 momentos muito bacanas da dupla, porém acabei, né, fotografando o vice-campeonato do Inter da Copa do Brasil e estava no Maracanã lá, acompanhando o 5-0 do Grêmio lá, né, pro Flamengo. E apesar dos resultados... Mas não é culpa tua, né? Exatamente. Apesar dos resultados, foi 2 experiências fenomenais acompanhar. Eu tive tanto aqui em Porto Alegre, por óbvio, na final da Copa do Brasil, mas tive no primeiro jogo em Curitiba, aí depois tive no Maracanã. Acompanhei o futebol feminino também. Legal isso. Foi campeão sub-18 do futebol feminino do Campeonato Brasileiro. Fui ao Pacaembu fazer a cobertura lá em São Paulo das Gurias Coloradas. Então, acabou que tendo... no balanço, assim, foi muito positivo, porque os times também, quanto mais avançam, mais oportunidades vão te dando, né? Então, acabou que foi muito bacana, assim, 2019 foi muito massa e que deixou um terreno preparado para que 2020 entrasse com tudo, assim, né? Pois é, né? O problema é que ninguém combinou lá com o coronavírus, né? Mas tudo certo. Vamos torcer que essa fase passe o quanto antes, né? Marquês, 2 perguntas eu quero te fazer. A primeira, questão lá no retângulo do gramado.
qual é o melhor posicionamento, se é que tem, né? Para o fotógrafo? É atrás da goleira? É na linha lateral? Qual é o melhor ângulo, assim, para conseguir, de repente, aquele lance especial? Ou isso indifere? Vai, entre aspas, da sorte, daqui a pouco acontece um grande lance do outro lado do gramado, um grande lance bem na tua frente, seja na linha lateral, ou seja, atrás da goleira, ali próxima à goleira. Enfim, tem alguma estratégia de um fotógrafo para dizer assim, hoje eu vou ficar posicionado aqui e tal? Ou então isso meio que vai dar sorte, digamos assim? Olha, principalmente é sorte. Não tem como a gente prever para onde o jogador vai correr na hora da comemoração, onde vai ser o lance. Não tem como prever. Mas a gente pode ter um estudo assim, né, do que pode acontecer. Um exemplo, eu faço muito material exclusivo para jogador. Então, no momento que o jogador me contrata para fazer um material exclusivo para ele, eu já sei mais ou menos onde ele se movimenta, eu já sei se ele fizer o gol, onde geralmente ele corre, enfim, alguns cacuetes que ele tem de amarrar chuteira, mexer na meia, no cabelo, enfim. Essas coisas a gente pode meio que prever. Mas, geralmente, é sorte, assim, de ter um exemplo. Agora no Grenal, né, da Libertadores da América, a grande notícia foi a briga dos jogadores. Porém, eu estava do outro lado do gramado, porque eu estava fazendo o time do Inter, onde o Inter estava atacando. Então, fotógrafos que tiveram ali a briga a 3, 4 metros de si. Nossa. E eu estava a 100 e poucos metros, né? Mas paciência, é do jogo. Então, vai muito do trabalho que tu vai fazer, se tu vai atender um atleta, se tu vai atender um zagueiro, por óbvio, tu vai ter que ficar mais próximo à defesa do time, daí tu vai perder, talvez, uma foto muito grande do gol, ou se tu vai fazer um atacante, tu vai ter que ficar atrás da goleira que ele vai atacar. Enfim, tem uma série de coisas que tu tem que estudar. Mas, assim, se tu for pro jogo, para fotografar o jogo, só vai fazer o material de jogo, vai muito também do equipamento que tu vai usar nesse jogo, né? Por exemplo, eu tenho uma lente que é uma enorme, que é a lente zoom que a gente fala, né? Então, eu não posso ficar muito para dentro, mais próximo da grande área, porque senão eu perco o ângulo de visão. Então, quanto mais próximo da bandeirinha... demais. Exatamente. Quanto mais próximo da bandeirinha de escanteio eu ficar, maior é o ângulo que eu vou ter do campo. Então, por geral, assim, é melhor ficar mais próximo, né, da bandeirinha de escanteio, que tu pega uma visão de campo maior. Ou se tu for fazer um trabalho específico, é ver onde o teu cliente vai se posicionar, se ele fizer um gol, onde geralmente ele comemora, enfim. Um exemplo é o da Alessandro. Sempre que ele faz um gol, ele vai para onde está a família dele no camarote. Então, a gente sabe, se ele fizer um gol, ele vai correr para aquele lado, sabe? Então, a gente consegue meio que prever, mas tem que contar com a sorte também. Claro, sem dúvida nenhuma. Outra situação, eu lembro, me vem assim a memória, claro, tem grandes momentos, mas eu lembro que foi na época foi muito falado, não sei se tu vais lembrar disso, em 95, né, isso já demonstra uma certa idade, mas tudo bem, essa parte a gente pula. A questão do Grêmio campeão da América lá em Medellín, e eu lembro que no outro dia, quando a primeira edição da Zero Hora, ela sai como capa, né? Aquela primeira edição, lógico que não tinha tecnologia da internet, a gente sabe tudo disso. Então, né, a questão de enviar foto e tal. Mas sai com uma imagem eram 2 jogadores, um do Grêmio e um do Atlético Nacional, numa disputa de bola, e dizia lá, Grêmio bicampeão da América. E eu lembro que aquilo, na época, gerou uma certa polêmica, assim, porque, poxa, e a foto do Adilson levantando a taça, que é o principal, né? Ela teve que gerar uma segunda edição, aí sim, com a foto do Adilson levantando a taça, tem até hoje, né? Buscar os arquivos da Zero Hora. Claro, hoje é mais difícil, eu creio, de ocorrer isso, devido à instantaneidade da internet. Mas teve algum momento, assim, disso, de daqui a pouco algo que o teu cliente pediu, seja uma agência, um site, alguma coisa assim, não ser exatamente aquilo que ele gostaria, aí tu teve que mandar outra foto ou refazer algo, enfim. Então, até para comentar essa publicação da Zero Hora, realmente, há uns 20 anos atrás, antes da era digital da fotografia, era assim, porque não era todo mundo que disponibilizava de um telefoto, que se chamava, para enviar foto, para te revelar e depois enviar por telefone a foto. Era uma burocracia. Às vezes o fotógrafo ia fazer uma cobertura fora do estado,
tinha que mandar através de outra pessoa que estaria retornando um pouco antes. Enfim, era uma função muito grande. Então, realmente, o advento da fotografia digital, o advento de notebooks, enfim, de uma série de coisas de informática foi facilitando o trabalho do fotógrafo, né? Então, realmente, naquela época, claro, para o torcedor que está olhando ali, né, parece estranho, mas era como seria, né? Não teria outra maneira de chegar mais rápido, né? Porque o jogo, eu não me lembro de que hora foi, mas provavelmente foi à noite, tarde da noite, não teria como fechar uma edição que geralmente fecha 1 da manhã, num jogo que termina meia-noite, né? Enviar uma foto lá da Colômbia para cá. É totalmente plausível, assim, de quem entende um pouco da profissão, né? Mas, assim, hoje, até para a gente fazer um link, as grandes agências internacionais, Getty, AFP, Reuters, essas empresas elas têm um mecanismos que elas disponibilizam a fotos em questão de segundos. Nossa. Porque hoje a câmera já é conectada na internet, então no momento que tu clica, escolheu, já tem um endereço dentro da câmera que tu aperta para enviar e cai lá no computador do editor. Então são coisas de segundos. Tanto que tu já deve ter reparado, mas os fotógrafos atrás do gol sempre estão com os notebooks abertos. Exatamente. Alguns com os cabos na câmera direto no notebook. Outros já têm o Wi-Fi na câmera que já envia. Então, hoje, até um exemplo meu, assim, que eu li do meu trabalho, é disponibilizar a foto no máximo em 1 minuto. Então, se sair um gol no máximo em 1 minuto, a minha foto vai estar na agência, sabe? Geralmente eu levo 30 segundos para enviar uma foto, porque a câmera já está conectada na internet. Tirou um exemplo, o Everton Cebolinha faz um gol, escolho a foto direto na câmera, envio por endereço, gravo um áudio, porque a câmera grava um áudio também, para anexar na foto, digo, ó, gol do Everton Cebolinha, camisa 11 do Grêmio. Já está lá pro editor, já sabe que foto é. Que então maravilha, é muito rápido, é muito instantâneo. Então, realmente, mudou muito. E até a gente vê que alguns profissionais ainda relutam, né, a se atualizar. A essa nova tecnologia. Alguns, justamente por já ter lidado num sistema antigo durante muito tempo. Outros porque preferem não fazer. Mas, enfim, os tempos acabaram mudando. E sobre o trabalho olha, é muito raro, assim, acontecer porque o meu foco é fazer um material exclusivo para atletas. Óbvio, eu faço para agência que vende para site, para jornal, enfim. Mas, geralmente, quando o atleta ou o empresário, o assessor dele vem me procurar, ele já sabe o material que eu ofereço. Porque eu não posso esquecer que o clube tem um fotógrafo também, né? Exato. Então, no momento que o Guerreiro faz um gol, o fotógrafo do clube vai fotografar ele comemorando o gol. Vai ter a foto dele explodindo de felicidade. Então, se eu mandar mais do mesmo para ele, vai acabar que não compensando ele me pagar para fazer um trabalho. Claro, exato. Então, eu acabo fazendo um trabalho um pouco mais conceitual, assim, perante ao registro do jogo em si, né, para o cliente. Então, eu vou fazer justamente aquilo ali que eu te falei, pegar uma tatuagem, um detalhe, a chuteira que tem o nome do filho, o penteado novo, em si, uma série de coisas que passa despercebido a fotografia em geral do jogo. Então, às vezes eles me briefam também, né, dizendo, hoje eu vou jogar com tal chuteira, hoje eu vou estrear uma tatuagem nova. Então, a gente também conversa, né, tem um cuida desses detalhes. Sim, para da hora do jogo já ter algo alinhado, né? Maravilha. Bom, a gente já está estourando tudo aqui, Max, mas para a gente encerrar mesmo, questão do pessoal que está nos acompanhando, está assistindo essa entrevista, o pessoal quer daqui a pouco contratar o trabalho do Max Peixoto, como é que faz para ter esse contato contigo? Então, pode me chamar no Instagram, é @maxpeixoto91. Eu tenho meu site também, é maxpeixoto.com.br, lá tem um portfólio. Qualquer tipo de esporte, eu sou focado no futebol, mas fotografo outros esportes, também faço algumas coisas de retrato, algumas coisas documentais. Então, na questão da fotografia, pode me chamar ali. Não só clientes buscando trabalho, estudantes de jornalismo, estudantes de fotojornalismo, pessoas que buscam também
ganhar a vida através da fotografia. Respondo todo mundo, eu acho que compartilhar a informação é primordial para a gente evoluir, né? Sem dúvida. Então pode me chamar lá que a gente troca uma ideia, tanto se for de trabalho ou só para trocar um conhecimento mesmo. Maravilha. Valeu, Max Peixoto, fotógrafo profissional, né? Atuando aí na área com a fotografia esportiva, enfim, né? Nos jogos aí, tá sempre andando para tudo que é lado, né? E volte e meia a gente se encontra por aí, né? Em alguns cantos. Max, brigadão mesmo pela parceria. Olha, parabéns pelo trabalho, que é sensacional. Tenho prazer de acompanhar de perto. E, né, tu juntamente com teus colegas aí, realmente realiza um trabalho espetacular nessa geração de imagens, né? No caso é a imagem fixa, é a foto, mas que, olha, tem uma qualidade sensacional. Parabéns mesmo. Obrigado, Jairo. Eu te agradeço, cara. Obrigado por estar disponibilizando esse espaço. Muito bacana a gente falar de foto. Agradecer a Thaís também pelo contato, né, por disponibilizar. E, cara, o que vocês precisarem para a gente trocar uma ideia, a gente sabe que a gente acompanha ali o futebol feminino, a gente acompanha o futebol de base. Então, tamo junto. Qualquer coisa que precisar, é só entrar em contato. Maravilha. Aí, então, bate-papo de hoje, né, com o grande Max Peixoto, fotógrafo profissional. O Esporte na TV volta amanhã, 19h30, e você agora é nosso convidado para continuar ligado na programação da Vale TV.